Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre cultura. O Instituto Histórico e Geográfico de Santos está passando por uma reformulação interna. E sobre esse assunto a gente conversa hoje, então, com o Sérgio Williams, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Tudo bem, Sérgio? Seja muito bem-vindo ao ND. Tudo bem, Renata, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre o nosso instituto, uma instituição que tem mais de 80 anos de vivência na cidade, com uma missão muito focada de cuidar e difundir as histórias de Santos e região. Isso aí, Sérgio, vamos entender então um pouquinho a história do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, o que está acontecendo nesse momento, há quantos anos existe o Instituto, como é que ele está se reinventando nesse momento de pandemia? O Instituto foi fundado em 1938, em janeiro de 38, nasceu uma instituição focada na questão da difusão da história, da preservação, do estudo, num momento em que a cidade ainda não tinha universidades, não tinha ainda instituições que focassem ou centralizassem as discussões sobre o passado, sobre a memória, e também as discussões sobre o futuro, né? Porque nós somos muito conhecidos como Instituto Histórico, mas tem o lado do geográfico, que justamente discute questões como mobilidade urbana, questões de meio ambiente, questões de oceanografia, densidade demográfica, enfim. Todas essas questões que nós discutimos hoje, de VLT, de destinação do lixo urbano da cidade, o Instituto era o fórum de discussões disso, além, obviamente, da própria memória da cidade. Era uma instituição formada por grandes figuras da cidade, tinha um papel focado, isso até os anos 50, né? Em 1956, por exemplo, o Instituto estava próximo de criar o museu da cidade. E foi criada uma lei para isso. Mas aí veio os anos 60, infelizmente o país tomou outros rumos em questões das políticas, né? Uma questão da intervenção militar, mudança de foco, e o Instituto acabou esquecendo as suas raízes, foi deixando para trás as suas missões estatutárias e se tornou uma instituição sem muita função na sociedade e que nós estamos há alguns anos já retomando esse patamar, essas funções que o Instituto tem, de criar aqui, e essa é a grande missão que nós temos hoje, nós estamos muito empenhados nisso, é de criar no nosso espaço um Museu Histórico de Santos, que não contará só as histórias da cidade, mas as histórias de toda a região. Porque quando falamos das histórias de Santos, estamos falando da história da capitania de São Vicente, da história de Cubatão, de Guarujá, enfim, de toda essa região litorânea de São Paulo, que é o núcleo inicial da colonização do Brasil e que mais tarde também foi protagonista de tantas outras histórias. A imigração passou por aqui, as grandes tecnologias passaram por aqui, no esporte nós temos marcas importantes, na arte, enfim. Santos tem muitas histórias para contar, mas infelizmente não tem um lugar para guardar e difundir essas histórias. Então é justamente isso que nós estamos trabalhando, transformando o nosso espaço, que é um patrimônio histórico da cidade de Santos, é um casarão de 1886. O nosso casarão é a edificação mais antiga de Santos, fora do centro histórico, e nós estamos aí nos empenhando para revitalizar esse espaço, tornar um espaço moderno, alinhado ao século XXI, com tecnologias avançadas de inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, enfim, trazendo o conhecimento, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira tecnológica, de uma maneira agradável, compartilhar esse conhecimento dessa maneira tecnológica que nós queremos fazer, mas para chegar nesse ponto, precisamos preparar o espaço. Então, estamos recuperando piso, recuperando parede, recuperando janelas, telhado, enfim, dando um banho de loja nesse casarão, mas um banho de loja em termos de restauro, né? Preparando o casarão para esse momento novo, que é abrigar o Museu Histórico da cidade. Essa é a grande meta. Agora, Sérgio, você mencionou aqui que por um tempo o Instituto Histórico e Geográfico de Santos ficou sem muita função na sociedade. E aí, com todo esse aparato que você está falando, tecnológico, a gente consegue atrair, então, um público diferenciado? Porque os jovens, por exemplo, é um passeio que dificilmente um jovem, um adolescente faria. Como atrair esse público? Como trazer de volta, resgatar a cultura, a história da cidade de Santos, da região, para esse público mais jovem? Essa tecnologia é a grande responsável por isso? Ela é a responsável porque a tecnologia hoje que prende, né? Então a gente vê a criançada hoje nos tablets, nos celulares, nós temos TVs com streamings,
com TVs de canais especializados. Não adianta você hoje ter um museu de peças, de objetos apenas. É claro que eles são importantes, porque eles são um testemunho de épocas passadas. Ali conta essa história. A grande questão e o grande pulo do gato que a gente fala é como contar uma história. Histórias nós temos diversas, mas a grande diferença é de saber como contá-las, contar essa história, e utilizando ferramentas que são muito pertinentes aos momentos de hoje. Então, quando a gente fala de você, por exemplo, aprender a história através de uma realidade virtual, com aqueles óculos, né? Você coloca aquele óculos, você mergulha num universo diferente. A ideia é fazer com que o visitante ele não venha só aprender. Ele aqui no nosso museu, ele vai vivenciar experiências. Ele vai poder ser levado ao passado por meio de um ambiente totalmente virtual, de computação gráfica, onde ele vai ver prédios do passado, onde ele vai ver cenas do passado, mas não em fotos. Ele vai entrar nesse passado como se fosse um filme, como se fosse uma animação dessas de cinema. Então ele vai ver os pássaros voando, as baleias na Baía de Santos. Essa experiência da realidade virtual, por exemplo, nós queremos fazer com que o visitante ele retorne ao dia 22 de janeiro de 1532, por exemplo, que foi o dia da chegada da esquadra de Martim Afonso de Souza. Agora, você imagina, você está com óculos, obviamente, com óculos de realidade virtual, você vai estar na areia da Praia do Gonzaga, você vai olhar para trás, para cima, você vai ver só mato, vegetação nativa, e você vai ver ao longe, na entrada da Baía de Santos, você vai ver as caravelas se aproximando, né? Nessa animação, elas chegando mais próximo, jogando as âncoras, você vai ver os marinheiros descendo nos barcos menores e indo rumo a São Vicente, que foi a história que aconteceu. Depois eles fundaram a Vila de São Vicente nesse dia 22 de janeiro. Agora, Depois uma segunda experiência, onde nós vamos levar, como se fosse aquele filme De Volta para o Futuro, né? A gente vai levar o visitante para o dia 6 de setembro de 1822, onde ele vai estar no atual centro histórico, vendo os prédios daquela época, da então Vila de Santos, e ele vai vivenciar uma experiência ali, e entre as pessoas que vão estar passando na frente dele, animais, cavalos, burros, ele vai encontrar uma comitiva, tudo com som, com sensação tátil. Vão ter os ventiladores que vão dar aquela sensação de vento no rosto e tudo mais. E você vai topar, por exemplo, com uma comitiva, e à frente da comitiva vai estar o príncipe regente Dom Pedro, porque no dia 6 de setembro de 1822, Dom Pedro esteve em Santos, que era a véspera da independência do Brasil. Na madrugada do dia 7 de setembro, ele sobe a serra, e aí nas margens do Rio Ipiranga ele proclama a independência, ou seja, a independência do Brasil quase aconteceu em Santos, por circunstâncias que também serão contadas nesse espaço. Agora, então, é uma nova forma, né, Sérgio, de ensinar. A gente percebe tudo isso que você está falando, todo esse percurso que o visitante vai poder fazer, ele consegue vivenciar a história, né? Não é só passar a conhecer, ver algum retrato, ver algum objeto. Na verdade, ele vai participar daquele momento da história. Essa é a grande intenção, pelo que eu estou entendendo. De certa forma, ele acaba sendo, mesmo que de uma forma semântica, ele vai testemunhar fatos históricos com os próprios olhos. Na verdade, uma releitura desses fatos através de computação gráfica, realidade virtual. Uma outra ferramenta, Renata, importante, mas não será nesse primeiro momento, mas já está pré-acordado com a IBM. A IBM, que é uma empresa mundialmente conhecida, ela tem uma relação muito forte com a cidade de Santos, né? Porque quem trouxe a IBM para o Brasil foi um santista chamado Valentim Fernandes Bolsas, em 1917. Esse santista trouxe a IBM para o Brasil. Então tem uma relação muito próxima, porque esse casarão do Instituto Histórico chama-se Edifício Valentim Bolsas, porque esse mesmo Bolsas, na década de 40, comprou essa casa e doou para o Instituto. Então, nós temos uma relação. A IBM tem um projeto chamado Watson, que é um projeto de inteligência artificial, né? Inteligência cognitiva, que nós vemos em alguns celulares, em algumas empresas já trabalham com a inteligência artificial. E aqui nós vamos ter uma experiência em que o visitante vai entrar numa sala e vai encontrar, por exemplo, com José Bonifácio de Andrade e Silva, que vai estar numa computação gráfica ou numa holografia,
e o visitante vai poder conversar com o José Bonifácio. Ou seja, ele vai fazer perguntas para o José Bonifácio, onde você morou, como foi sua infância, como era Santos no seu tempo. Você vai poder fazer qualquer pergunta para o José Bonifácio. E até perguntas sem o menor nexo. Por exemplo, eu gosto de brincar falando assim, José Bonifácio, pinico de barro e ferrugem? É uma pergunta completamente descabida, né? Ele vai responder. Mas o Bonifácio vai falar assim, olha, para essa sua pergunta eu não tenho uma resposta, mas se você voltar daqui uma semana, quem sabe eu poderia lhe responder. Ou seja, a inteligência artificial, ela reconhece a voz, ela tem os parâmetros de reconhecimento daquele contexto de pergunta e vai buscar num banco de dados a resposta para aquela pergunta. É mais ou menos o que a gente tem hoje no celular, né, Sérgio? Eu tenho um celular que tem a famosa Siri, né? Quem conhece sabe de que marca que eu estou falando. Que você pergunta coisas para ela, ela te responde. Você pergunta a distância de Botucatu para Presidente Prudente, ela fala na hora. Qual é a capital da França, ela vai falar na hora. Se você fizer uma conta matemática absurda, que você não faz de cabeça, ela vai te responder na hora. Por quê? Isso é inteligência artificial, que já é uma ferramenta factível, real, e não é ficção científica, é realidade. Realidade. E nós vamos, se Deus quiser, e há de querer, porque nós estamos trabalhando para isso, essa inteligência artificial, talvez no segundo momento, mas ela vai acontecer. Porque a nossa proposta é que esse museu não seja um museu só de objeto ou aquele museu de conceitual do passado. Ele é um museu que vai mostrar o passado, mas com as ferramentas do futuro. Okay. Mais ou menos por aí. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa reforma que está acontecendo no Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é cultura e a gente está conhecendo um pouco mais do novo Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que está passando por uma reformulação e tem muitas novidades para entrar aqui e contar para a gente. A gente está conversando agora com o Sérgio Williams, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Sérgio, você falou de um novo Instituto Histórico e Geográfico, todo mundo está querendo conhecer, eu não vejo a hora de chegar aí e ver todas essas novidades. Vai ficar pronto quando? Você tem uma estimativa? Nós estamos falando aqui que nós estamos fazendo um museu por fases, né? É um casarão antigo, um casarão com muitas coisas a serem feitas ainda, né? Nós estamos reformulando todo o primeiro pavimento, então é um salão e mais 3 salas. A nossa ideia é iniciar o museu já no dia 19 de janeiro do ano que vem, 2021. Né? Abrir o museu nesta primeira fase, com uma sala dedicada ao audiovisual, o nosso salão dedicado a monitores de LCD nas paredes com imagens antigas da cidade, com algumas exposições, enfim, iniciar o museu de uma maneira mais lenta, ou seja, de uma fase. Né? Numa segunda fase, implantando a realidade virtual, também em 2021, não em janeiro, mas um pouco mais frente, e nós vamos estar avançando. É claro que nós pretendemos ainda construir um prédio anexo ao nosso casarão para abrigar a futura biblioteca e, assim, desocupar outros espaços aqui no primeiro pavimento para ampliar ainda mais a área do museu, né? Para a gente poder avançar em temática. Porque, inicialmente, a ideia é não ter um museu com uma temática fixa, que seria, por exemplo, não é um museu que vai contar a história de Santos de uma maneira linear. Então, o cara vem aqui num dia, daqui a um mês é a mesma coisa. A gente não quer isso. A gente vai até ter uma ala para contar a história de Santos linear, para a pessoa sempre estar aprendendo sobre a história de Santos. Mas a gente quer um museu dinâmico. Nós vamos ter exposições das mais variadas temáticas, né? Então, durante o mês, vamos falar sobre a história de Santos na Revolução de 32. Depois de 20 dias, a história dos Jardins da Praia. A gente vai sempre achar alguma data pontual, alguma temática pontual, para sempre estar renovando as leituras e as mensagens, até para criar novas atrações, porque senão vai ficar aquela história. Vê uma vez só e não volta, né? De bem, vai ter novidade, ele não tem o porquê de voltar. A gente não quer isso, a gente quer... porque são muitas histórias, você não consegue contar tantas histórias num espaço pequeno. Então, você tem que meio que transformar os espaços de uma forma sazonal, né? Mês a mês, por exemplo, tem a Semana Martins Fontes, tem a Semana Rui Ribeiro Couto, tem a Semana do Saturnino de Brito, podemos falar sobre
saneamento, tem o próprio carnaval, durante o carnaval nós podemos contar as histórias do carnaval, durante o Natal as histórias do Natal, nós podemos contar as histórias de carros antigos, sobre os cinemas do Santos, ou seja, é uma infinidade de assuntos que nós teremos trabalhado de forma temática, até para poder aprofundar nessas histórias e trazer um pouco mais de prazer para as pessoas. Até outro dia eu estava pensando aqui que, poderiam fazer uma exposição sobre os anos 70 e decorar todo o museu com objetos dos anos 70, colocar música dos anos 70, para as pessoas mergulharem no ambiente, se sentirem nos anos 70, mas não só os anos 70 a nível mundial, mas como era Santos nos anos 70, como era a cidade, o que tinha na cidade. Então, isso traz um pouco de memória afetiva de muita gente, né? Então, muita gente fala assim, nossa, eu lembro disso, eu lembro desse restaurante, eu lembro desse lugar, eu vivenciei isso. E a ideia do museu, volto a dizer, não é só difundir as histórias, é trazer experiências, resgatar vivências, e com muita tecnologia, com muita troca, com muita experiência, enfim. E trazer esse resgate, né, Sérgio, das pessoas para dentro do museu. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai conhecer a história do Rica. Ele está ajudando o Instituto Histórico e Geográfico de Santos a preparar todo esse espaço diferenciado. É um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a reforma do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. E sobre esse assunto a gente está conversando com o Sérgio Williams, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. E também agora nesse bloco a gente vai conhecer o Rica, Ricardo Campos Mota, que é cartunista, cenógrafo, escultor e designer. Sérgio, está com o Rica aí com você? Opa, ok, está aqui. Pronto. Tá mascarado, eu não, mas ele é mascarado, então tá tudo em casa. Rica, você que está coordenando toda essa mudança aí no Instituto Histórico? Tá na parte de obras, as execuções todas, né? E depois tem aquela parte que a gente faz aqui a quatro mãos também, né? Tipo, a minha parte é ser um consigliere, mais que qualquer outra coisa, tá? Então, eu dou os meus pitacos, e está dando resultado. A gente está realmente conseguindo definir, né, o espírito que o Sérgio está querendo dar a esse espaço. Agora, Rica, eu estou vendo que atrás de você tem uma pintura aí. Na verdade, durante a reforma, os arquitetos encontraram essa obra aí por trás da tinta, é isso? Então, aqui é uma pintura artística que estava por trás daquela pintura terrível que estava aqui, né, antes de tudo isso acontecer. E a gente fez, né, foram feitas algumas prospecções através de uma arquiteta, né, que fez essa parte de restauro. Então, logo a gente descobriu que realmente tinha essa pintura maravilhosa. E aí, aqui num bate-papo, né, essa troca aqui de informações e tudo, a gente chegou à conclusão o Sérgio, né, sugeriu fazer esse painel só, porque como predomina cores muito escuras, a gente ficou com receio de escurecer muito o ambiente e, logicamente, iria demorar muito para você resgatar porque a pintura está no salão inteiro, tá? É muita coisa. Então, a gente definiu isso numa bandeira, né, aqui no canto do salão, e o resultado foi muito legal. Algumas outras descobertas no meio dessa reforma toda? Fala do Pinho de Riga, né? Teve também aqui, foram feitas algumas prospecções em janela, em porta, batentes, e aí eu peguei, quando cheguei aqui, que o Sérgio me convidou, eu cavei um pouco mais, né, nessa prospecção e descobri que tudo aqui é em pinho de riga. Tá? Depois o Sérgio vai poder contar a história do pinho de riga, porque é uma madeira já em extinção praticamente. Você só encontra em locais onde tem materiais de construção antigos e tal, materiais de demolição. E a gente descobriu isso. Quer dar uma olhadinha? Vamos tentar ver? Olha, o Rica fez aqui isso aqui é uma das portas, vocês podem ver que as outras estão pintadas de marrom, mas essa especificamente ela foi descascada, porque isso aqui é uma madeira nobre, né? Fica um pouco mais aí.
É uma madeira que, numa determinada época, houve abundância dessa madeira, né? Principalmente nos locais mais nobres e tal. O que aconteceu? Eles fizeram tudo aqui, as janelas, tudo em pinho de riga. E, para nossa felicidade, a gente acabou descobrindo isso, mas não houve tempo, né? Não há tempo para a gente fazer isso em todas as portas. Então, a gente começou por uma para revelar que aqui tem esse tipo de material. E tem muita riqueza aí, né, Rica? O que a gente percebe é que o Instituto Histórico e Geográfico tem uma riqueza incalculável. Esse é um projeto excepcional que vocês estão fazendo. Eu gostaria de agradecer, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, gostaria de agradecer Rica, Sérgio, desejar muito sucesso nessa empreitada aí. A gente vai visitar o novo Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Muito obrigada para vocês, uma excelente noite. Obrigado e sejam bem-vindos quando vierem, viu? Serão sempre bem-vindos. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.